Oi, gente. Então, vim fazer um vídeo de Maquiavel, política de Maquiavel, que é basicamente a maior parte da obra dele é relacionada à política, até porque ele não é o maior fã da ética. Enfim, já fiz de sociologia, de política dos sofistas e do Platão, que já tem no canal, de Aristóteles, que acho que já tem no canal, e agora de Maquiavel, que a gente vai finalizar essa saga aí do primeiro trimestre. Enfim, a gente já foi, tipo, Idade Antiga, Idade Média a gente não passou estudando, mas a gente sabe que a política na Idade Média era muito pautada em tudo que era pautada na Idade Média, que no caso era Deus, cristianismo, moral cristã e católica, e era tudo baseado nisso, né? A gente tem alguma ideia básica dessa questão. Basicamente, Maquiavel ele tá na Idade Moderna já, a gente já tem aqueles principados na Itália, e ele entende a Itália como uma região extremamente fragilizada, extremamente susceptível a invasões externas e fala, isso aqui tá errado, a gente tem que mudar isso. A Itália já foi um grande país, enfim, a gente tem que unir. Então ele vai fazer o príncipe num contexto muito específico. Por que eu tô falando isso? Tipo assim, a gente vai ter um tanto de vídeo no YouTube falando sobre a história de Maquiavel, que ele tinha 29 anos e trabalhou na Secretaria de Relações Internacionais de Florença. E isso não é importante você saber, a não ser por que ele escreveu esse livro. Principalmente porque ele vai ter a fase monárquica do príncipe, de tirania, enfim, daquelas coisas que a gente vai discutir daqui a pouco. E aí vai ter a fase mais de república. Então quer dizer que ele mudou de ideia, depois ele falou, poder é do povo, e aí? Na verdade, pra ele, seguinte, todas as relações humanas são relações de poder. Essa é a base. Por quê? Porque Maquiavel vai romper com toda essa coisa idealizadora da vida, de que a gente tem como a gente viver em harmonia, Deus deixou isso pra gente, ou existe o bem do sol de Platão. Ele vai romper com isso, ele vai falar, tipo, na realidade. Então, enfim, se todas as relações humanas são relações de poder, então poder é intrínseco a todas as pessoas, e poder pertence ao povo, até porque o povo tá vivendo naquele lugar. Mas, no jeito que tá agora, com o poder pertencente ao povo, não tá funcionando, e a gente precisa primeiro conquistar esse poder, para depois manter. Então a gente precisa primeiro fazer com que a Itália fique forte, e aí assim a gente consegue devolver o poder ao povo. Mas para ela ficar forte, a gente precisa de alguém que seja disposto a abandonar a moral para conseguir atingir seus objetivos. Vamos por tópicos, porque tipo assim, a teoria dele, ela é muito complexa, mas ela é um bolão só. Então vou começar a me confundir, vou tentar manter o meu roteiro. Enfim, vai ter um cara que vai falar que Maquiavel foi o primeiro a nos mostrar que política não se faz com água benta. O que ele quer dizer? Tipo, o Maquiavel, primeiro que ele foi muito taxado, assim, nossa, o maquiavélico, o malvado, o ridículo. Mas o que esse cara tá falando é que ele foi o primeiro a nos mostrar que política não se faz com água benta. Que desde sempre, política não se fez com água benta. Que desde sempre, obedecer à moral católica ou obedecer a morais individuais não funcionou pra política. Maquiavel só tá mostrando isso e ensinando pra Alexandre. Alexandre? Não. Pro Médici lá, que ele quer que ele faça assim, assim, assado, que é assim que ele vai conseguir conquistar o poder. Ele tá escrevendo o manual. Mas as pessoas nunca fizeram política dessa maneira idealizada e Maquiavel tá rompendo assim agora. Ele é realista porque ele não tá criando uma teoria nova de, nossa, agora a gente vai começar a mentir. O que ele tá querendo falar é, basicamente, a gente sempre mentiu. Todas as teorias que a gente estava fazendo antes eram teorias baseadas no como seria bom se todo mundo pensasse no bem comum. Como seria bom se todo... Mas não é assim que existe, isso não acontece ainda. Então a gente tem que olhar para as coisas como elas são. A maldade existe, Maquiavel ainda vai chegar a falar que eles estão numa época em que os bons são conhecidos como loucos. Tipo assim, as pessoas más existem, a gente só coloca uma máscara moral, mas no final, na política, principalmente na política, as pessoas não estão agindo moralmente. E aí, pra você conseguir jogar esse jogo, você tem que jogar pelas mesmas regras. Ele vai romper com a ética política, mas a gente pode falar que ele tá criando uma nova ética. Então, ele tá rompendo com a moral, ele tá rompendo a política com a moral. Realmente, então ele tá falando que toda essa moralidade lindíssima não vai se encaixar na política. Mas ele também tá criando uma ética própria da política. Que ética é essa? É a ética do bem comum. Maquiavel não vai ser esse cara que vai chegar, inclusive a gente confunde isso até hoje, que acha que, tipo, todos esses caras que vieram depois, né, esses
desses reinos, que teve um tanto de surto depois na Idade Moderna mesmo, que eram tiranos, despóticos, inclusive na questão da França, que foi deposta pelas revoluções burguesas, enfim. Essa galera aí tava pensando em si, em manter o poder pra si. Foi isso que Maquiavel falou. Chega lá e aí você vai poder ser muito malvado e vai poder comer brioches enquanto ninguém come pão. E aí você vai poder ter festas chiquerésimas enquanto o povo procura migalha no chão. É isso que a gente tá tentando. Não, ele achava que a gente estava procurando o bem comum, o bem da Itália, renovar a Itália. Mas pra isso a gente tinha que criar uma própria moral. Por quê? Se os fins justificam os meios, que mané é esse de fins justificam os meios? É que não há bem ou mal absoluto. Então, se eu vou fazer uma coisa, pra no final ser uma coisa boa, e aí essa questão boa ou má, ela vai ser relativizada, por quê? Porque antes a gente olhava pro processo, e agora a gente tá olhando só pra finalidade. Se no final vai dar tudo certo, então eu posso mentir. Se no final o meu objetivo é que as pessoas sejam felizes, então eu posso matar. E se eu vou salvar 500 pessoas pra matar uma, então eu posso matar 500 pessoas. Não, se eu matar uma para salvar 500, eu posso matar uma. E aí ele tá falando que o bem ou o mal vão depender das circunstâncias. Matar não é sempre bom, matar não é sempre ruim. Mentir não é sempre bom, mentir não é sempre ruim. E essa questão do fim justificam os meios quer dizer que a gente tem que olhar na finalidade das nossas ações. E é isso que a gente tem que olhar se é bom ou ruim. É ruim eu estar fazendo isso só porque eu quero comer brioche. Então tá, então sua ação é ruim e pronto. É uma nova ética. Ele tá falando que existem ações ruins na política. Só que a ação ruim, dependendo da circunstância, ela pode virar boa. Quer dizer que não existe mal, que tudo que fizer na política tá certo, parabéns, Maquiavel, vai lá, mata todo mundo? Não. Quer dizer que a gente tem que parar de olhar só o processo. Ah, será que isso aqui, mentir é certo ou errado? Mentir não é certo ou errado. Nessa situação, mentir é certo, nessa situação, mentir é errado. E aí, se você mentir na situação que mentir é errado, aí você tá sendo ruim. Você não tá sendo um bom governante. Mas, ele não tá, ignora a moral. Ele tá criando uma moral para cada circunstância. E isso é uma coisa que a gente faz atualmente. A gente tá focando sempre, a gente pegou essa ideia de Maquiavel da política, inserção na nossa vida cotidiana, e por isso que ele é o fundador da ciência política moderna, porque até hoje a gente age politicamente, até individualmente, na nossa vida social, que totalmente intrínseca à política, a gente continua agindo como se as finalidades fossem mais importantes que o caminho. Por exemplo, eu tô estudando agora porque eu amo estudar, eu amo aprender, eu acho muito legal discutir isso, ou porque eu quero tirar uma nota boa na prova. Então, a gente sempre tá focando nos nossos objetivos. Eu vou morrer esse ano, estudar até muito tarde da noite. Porque todos os dias eu falar, nossa, isso aqui é uma coisa muito boa que eu tô fazendo, ou porque no final isso vai me dar alguma coisa. Talvez eu me matar de estudar e não ter tempo pra fazer nada, não seja uma coisa boa, não seja uma coisa que moralmente eu falaria, é isso aí que eu tenho que fazer. Mas a gente sempre pensa no nosso objetivo, a gente sempre pensa no nosso objetivo, é, muito real isso aí. Na sua vida você vai ver, qualquer decisão que você vai fazer, você provavelmente vai falar, estou me sentindo bem com isso? Faz sentido pra mim agora? Ou será que isso tá me chegando pra onde eu quero estar no futuro? E aí, é isso que ele tá falando. A gente tem que focar no objetivo, mas existe aquela questão da fortuna, que são as coisas que você não controla, incontrolável. Então, será que isso aqui vai me levar aonde eu quero estar no futuro? Mas pode acontecer umas coisas lá que eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu não consigo controlar. Então, essa ideia de olhar o caminho, ela até funcionaria, mas se você tiver virtude, você consegue não controlar a fortuna, mas agir de acordo com as circunstâncias, sempre focando na sua finalidade. E qual finalidade é essa? Conquistar e manter o poder. Lembra que eu falei que todas as relações de Maquiavel, todas as relações humanas, são baseadas são relações de poder? Ele está falando que a fundação do poder político, a fundação da política, não é Deus colocou o ser humano pra agir em sociedade. Deus colocou a gente na sociedade pra gente melhorar e ir pro céu. Existe um sol fora da caverna. O ser humano é animal racional. Não é isso que acontece. É basicamente, a fundação da política é luta e briga. É gente querendo brigar umas com as outras. São opiniões distintas, sempre combatendo. Então, pra você conquistar esse poder, você tem que ter força. Você tem que colocar a sua opinião acima das outras. Porque o fundamento da política tá na própria política. Em nada anterior a ela. E isso é muito importante. Porque antes a política obedecia à moral, a política obedecia à ética. E agora a política obedece a ela mesma. E a política como Maquiavel observou que era na vida real.
Então é a autonomia da política em relação à moral, a política como ela é, porque os fundamentos da política estão nela mesma, não são anteriores ou exteriores a ela. Então, se a política se ela funciona como ela é e ela é própria para si, então não precisa obedecer nenhuma moral. Mas também a gente tem o realismo pessimista, de que se todas as relações são relações de poder e a política é baseada na briga, na luta, na força, então a política é basicamente você conquistar o poder contra pessoas que não querem que você conquiste, porque elas querem que elas mesmas conquistar. E aí, falando que todas as relações humanas são relações de poder, que o mal é uma realidade e que o poder é fundamentado na força e na luta, ele vai te explicar como que você conquista esse poder pra fazer aquilo que você acha certo, né? Pra você fazer as coisas que você acha errado. Se você acha certo conquistar o poder pra conseguir fazer uma Itália forte, então você pode matar as pessoas no caminho, você pode ser imoral. Então ele vai falar que pra você manter e conquistar o poder, você tem que ser um governante, né? O príncipe, ter a esperteza da raposa, ou seja, ele vai ser inteligente para conseguir manter aquele poder, e a força do leão, ele vai ser forte mesmo para conquistar, ele vai ser violento, ele pode ter a inteligência, ele pode ter a força. E isso, agir com esperteza, agir como força, vão ser com as circunstâncias, essas circunstâncias exatamente as fortunas. E a virtude é a força, a astúcia, a flexibilidade, a firmeza e enxergar a realidade, ou seja, enxergar o que está acontecendo pra saber, será que eu sou mais flexível no momento? Será que eu sou mais firme no momento? E isso é pra você conseguir manter aquele poder que você conquistou. Então não adianta você ficar tipo, eu acho que eu sou muito forte, pronto, e aí você vai perder o poder que você conquistou, então você não vai conseguir fazer o que você estava querendo fazer. Ele vai falar, basicamente, política é a arte de lidar com as circunstâncias. Então a coisa vai acontecer, o externo vai acontecer, mas você vai ter que lidar com aquilo, tirando proveito das circunstâncias quando possível, ou mitigando seus efeitos quando lhe convier, quando é conveniente. Não gosto de você, não é verdade você. Sempre visando a manutenção do poder, ok? Então ele vai falar algumas coisas em relação a isso. Ele vai falar, por exemplo, que é melhor ser temido que amado, porque se todo ser humano é ruim, se você é amado, eles estão perto de você, né? Porque você ama a pessoa, então você é... Inclusive, tem aquele texto, tipo assim, o medo é o oposto do amor, porque o amor, tipo, traz pessoas pra perto e o medo afasta, sendo que o ódio também traz pessoas pra perto. Então, tipo, se você for amado, na verdade esse texto faz muito sentido aqui. Se você for amado, as pessoas vão ficar perto de você e aí, no caso, elas vão estar de olho no seu poder e vão tomar. Por quê? Porque as pessoas são malvadas. Se elas te amam, numa hora elas vão pegar o seu poder. Se você for odiado, é pior ainda, que elas vão estar perto de você com claras intenções que vão querer roubar seu poder. Mas se você for temido, elas vão se manter bem distante de você. Ele acha que, tipo assim, ser temido e ser amado é bom que você seja os dois. Mas você tem que escolher um dos dois, escolha ser temido. Os bons são conhecidos como os loucos, né? Então, tipo assim, existe mal e pronto. A sorte favorece os preparados. Então, a sorte seria exatamente a questão da fortuna e os preparados da virtude. E a virtude deve barrar as águas transbordantes dos acontecimentos. Então, tipo, a virtude, ela vai conseguir pausar ou ela vai conseguir lidar com a fortuna, com as coisas que aconteçam, mesmo se essas coisas sejam ruins pra ela. Então, só lembrando aqui uns tópicos que eu coloquei aqui pra gente lembrar, a questão do realismo, a questão do fundamento do poder é a força e a luta. Então, não é nada externo ou anterior à própria política. A virtude e a fortuna. A virtude, eu já falei quais são, né? Força, astúcia, flexibilidade, etc. Os fins justificam os meios, do tipo, existe uma nova moral, mas a moral pública é diferente da moral privada, é totalmente distante, e a moral pública, ela vai estar focada principalmente na finalidade. E se ele é maquiavélico, então a questão seria que não, né? A questão do maquiavélico é toda aquela discussão lindíssima, mas basicamente ele tá tentando agir com a realidade e ele tem um olhar pessimista da relação humana que até hoje a gente traz pra nossa vida e a gente... Enfim, já falei sobre isso. Um beijo, né, galera? Tchauzinho.